Oiê, eu sou a Valentina e essa é a nossa obra aberta, onde a gente abraça a nossa complexidade e incoerência, cria espaço pra dúvida e cria sentidos pra deixar a vida mais bonita. O episódio de hoje, ele vai ser uma delicinha. Eu quis trazer uma coisa mais leve pra fazer um contraponto, né, com o episódio passado, que eu sei que foi bem denso, bem pesado, mas muito necessário. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. Mas agora eu já tô entrando na fase do Ano Novo. Eu sou muito fã do Ano Novo, com certeza é meu feriado favorito, porque eu adoro essa sensação de que eu posso fazer tudo que eu quero, de que todos os meus sonhos mais selvagens têm sim a possibilidade de serem concretizados. Então é uma época muito feliz pra mim. Só que o episódio de hoje vai trazer uma provocação pra gente olhar pra esse momento de ano novo com outros olhos. E é uma provocação, inclusive, pra esta que vos fala, porque eu tenho algumas questões que eu tô querendo melhorar. Eu sou uma pessoa viciada em concretizar as coisas. Pra quem é da astrologia, eu tenho a Vênus em Virgem, então eu adoro mandar um e-mail, eu adoro fazer uma lista de tarefas e dar check em tudo. Eu amo planejar e colocar metas e como é que eu vou atingi-las. Isso me dá um negócio, assim, inexplicável. Só que isso também pode ser muito perigoso, dependendo de com quem que a gente tá falando, né? Eu falando de mim mesma, isso me coloca muito facilmente num lugar de que a performance é o mais importante, de que a forma como eu tô sendo vista e as minhas realizações são o meu grande valor. E por um lado isso faz sentido, mas por outro, será? Já é da minha natureza me cobrar muito, ser muito perfeccionista, querer fazer a melhor coisa possível, senão é melhor nem fazer. O Obra Aberta foi o maior desafio que eu já tive, porque eu não tinha as melhores condições de temperatura e pressão. Eu fui aprendendo à medida que eu fui fazendo, e eu sabia que se eu fosse esperar estar perfeito para lançar a Obra Aberta, eu nunca ia lançá-lo. E eu amo receber os comentários de vocês, eu amo saber que vocês estão aprendendo muito com a Obra Aberta, mas eu também tô aprendendo muito, não só com vocês, mas com esse desafio que eu me propus a fazer. E nessa entoada de fim de ano, que eu acho essencial da gente parar pra refletir sobre o ano que passou. Eu sou muito fã de fazer isso, eu gosto de parar, ler o meu diário. Inclusive, essa vai ser a primeira dica que eu vou te dar. Comece um diário em 2026. Ai, Valentina, diário é coisa de criança? Gata, não é não. Eu sempre gostei de escrever. Eu e minha melhor amiga, inclusive, desde que a gente tem, acho que 9 anos, a gente escreve cartas pra nós mesmas do futuro pra gente ler depois. É um exercício maravilhoso de se fazer. Eu tive diário crescendo, sempre gostei muito, e foi em 2022 que eu voltei a escrever. Eu comprei um caderno pra ser o meu diário e comecei a escrever meus pensamentos, como é que tinha sido o meu dia, as dificuldades que eu tava passando, o momento incrível que eu tava passando. Você não precisa escrever todo dia no seu diário. Eu, por exemplo, escrevo uma vez por semana. Às vezes, uma vez a cada 2 semanas. Não é o ideal, mas é o que eu consigo fazer. Então, também não vamos colocar essa pressão de que precisa escrever todo dia. Vamos levar a vida com mais leveza. E por que eu acho muito incrível ter um diário? Primeiro porque é uma excelente ferramenta pra você se entender, pra você elaborar o que você tá sentindo, principalmente se você não faz terapia, qualquer que seja. Eu não sei como é que você vive sem um diário. Porque eu que faço análise há mais de 8 anos, se eu não tenho um diário, eu surto. Talvez o problema seja eu também, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Porque quando você senta ali, você pega o papel e a caneta e, pelo amor de Deus, tenha um diário físico, eu juro que faz diferença. Porque o processo de você segurar a caneta, de você escrever, é o tempo que o seu cérebro também precisa pra elaborar o que você tá pensando e transformar aquilo em palavra. Um tempo que quando a gente digita no computador, no celular, é muito mais rápido. Então não se tem tanto cuidado na hora de se escrever. Quantas vezes eu não tive crise de ansiedade, estava profundamente angustiada, e ao escrever eu fui colocando aquilo pra fora de mim. Isso tem super a ver com aquela frase do Saramago de é preciso sair da ilha pra ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Então ter um diário é uma forma incrível de exercitar esse olhar pra si. Mas sendo muito sincera, o que eu mais gosto do diário é quando chega final do ano. Porque chega final do ano, eu pego o meu diário do ano e eu leio ele inteiro. E é fenomenal, é avassalador, é profundamente emocionante você ler as suas palavras sobre o ano que passou. Muita gente gosta de ver foto antiga, ver vídeo antigo, pra se lembrar do que viveu naquele ano. E de forma similar, mas particularmente eu acho mais profunda, quando você lê as suas palavras, você tem acesso aos seus pensamentos do passado. É como se você tivesse viajado no tempo e você estivesse conversando com você mesma do início do ano, do meio do ano, de setembro. É muito interessante
interessante ver como que a gente lidava às vezes com um problema e hoje em dia a gente olha e fala, caramba, isso já não me afeta mais tanto. Ou olhar pra uma coisa e falar, caramba, eu achei que essa pessoa não ia dar nada e eu me apaixonei profundamente, que engraçado, como que a vida é, né? Às vezes você lê um trecho que você fala, gente, eu tava tão mexida por isso, eu nem lembrava que isso tinha acontecido. É sensacional pra acompanhar o nosso amadurecimento, o nosso crescimento e pra nos lembrar que tudo passa, o bom e o ruim. Ok, depois dessa pequena digressão, vamos voltar pro assunto do vídeo. Revisitar o meu 2025 me fez perceber que eu quero fazer coisas com menos pressão em 2026. Eu quero me cobrar menos. Ai, como se fosse possível. Eu digo isso no sentido de que existe também uma pegadinha muito grande em finais e inícios de ano, que a gente tem muita expectativa de se tornar outra pessoa. Ah, ano que vem vai ser o meu ano, eu vou ser uma pessoa que me cobra menos, eu vou ser uma pessoa que sabe falar mais não, eu vou ser uma pessoa que sabe impor mais limites, eu vou ser uma pessoa que não vai ficar onde eu não sou valorizada. São ótimas metas de se ter. Eu particularmente acho incrível e acho importante a gente saber onde a gente quer chegar. Mas é também muito ilusório a gente achar que num período curto de um ano, perto de que foi a nossa vida até agora, a gente vai conseguir mudar sim. Ainda mais se a gente não tiver um acompanhamento psicológico. Tem coisas que são o nosso sintoma e que eu não sei nem se é bom a gente se livrar deles, mas enfim, esse pode ser papo pra outro vídeo. Mas eu quero me desafiar pra 2026 ser um ano em que eu performo menos. Um ano em que eu faço coisas porque eu quero fazer. Um ano em que eu faço coisas porque vai dar uma ótima história. É impossível falar disso tudo e não pensar no livro A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Espero ter pronunciado certo. Se você ainda não leu, indico fortemente. A premissa básica do livro é: a gente não vive mais numa sociedade disciplinar. A gente vive numa sociedade do desempenho. O que isso quer dizer? Na sociedade da obediência, você tinha que obedecer alguém. Existia alguém fora de você, um chefe, que mandava, que falava, você deve fazer isso. Nas palavras do Han, existia alguém fora que reprimia. Já na sociedade do desempenho, você não precisa escutar você deve. Você escuta, você pode, você consegue, você precisa se tornar a sua melhor versão. É só você se esforçar mais, otimize o seu tempo, invista em você. É como se a gente estivesse incorporando esse chefe que estava fora em nós mesmos. O Han diz algo muito brutal, que é o explorado e o explorador agora são a mesma pessoa. E por mais que isso possa parecer libertador, é uma grande armadilha, porque nisso você se cobra muito mais. Você transforma descanso em culpa, prazer em produtividade e faz da sua vida um grande projeto. Eu, particularmente, sinto que isso está tão enraizado em mim que às vezes eu nem vejo isso como um problema. É uma autocrítica, porque eu não quero ver a minha vida como um projeto, eu quero ver a minha vida como uma vida. Como uma experiência muito maluca, cara. A gente tá vivo. Eu brinco com os meus amigos, mas é muito verdade também. O meu maior objetivo de vida é poder experimentar o máximo de coisas possíveis. Tá, tem algumas coisas que eu tô querendo evitar. Algumas coisas eu não vou precisar experienciar, não. Mas eu gosto de sentir tudo que a vida tem pra me oferecer. Isso é muito mais bonito do que pensar na vida como um projeto. Um projeto de um escritório que precisa bater meta. E nessa sociedade de desempenho que todo mundo se encontra, a gente fica muito mais cansado. Porque não existe fim de expediente. O limite entre aqui é meu trabalho e aqui é minha vida não tá claro. A gente nunca vai achar que é o suficiente. E aí pro burnout é um pulo. E por que isso tem a ver com ano novo? Porque eu quero fazer o exercício e eu quero convidar você a fazer esse exercício também de criar metas não performáticas. Criar metas que não têm o objetivo de trazer um desempenho produtivo que vai reverberar no nosso campo profissional, assim como não colocar metas que sejam para os outros. Porque nos últimos anos da minha vida eu venho feito metas ou extravagantes, nesse sentido de eu vou parar de ser perfeccionista, eu vou impor melhor os meus limites, o que de novo, e repito porque é importante frisar, acho ótimo, acho muito importante a gente ter essas coisas em mente, mas existe um caminho muito mais profundo nesse rolê. Ou eu faço metas mensuráveis, metas que exijam um resultado e uma performance, uma coisa de fazer pro outro também. Valentina, não estou entendendo nada. Vamos lá, exemplos de metas que eu não quero ter e que eu já fiz muito. Quero ler 30 livros no ano. Eu quero correr 10 km com um pace de 5,30. Eu quero ter um hobby e fazer esse hobby 3 vezes por semana durante 1 hora. Eu quero ganhar 50 mil reais por mês. Isso eu quero muito mesmo. Enfim, são metas que podem ser muito bonitas, mas elas são perigosas. Como eu sei que faz parte da minha estrutura saber que eu sou capaz de realizar coisas que eu me proponho, eu gosto de realizar coisas, eu gosto de saber que eu tô
me tornando a minha melhor versão. Como eu sei que isso é muito importante pra minha autoestima, eu não vou tirá-las da frente. Eu não vou tirá-las do meu campo de visão. Porque isso seria cruel. E seria querer sair de um 8 para um 80 muito rápido. O que eu tô me propondo a fazer pra 2026, e eu te convido a fazer o mesmo, é tentar transformar essas metas que são mensuráveis em metas não performáticas. E também saber que existe uma coisa que são metas, e existe coisas que são objetivos de vida. Nos meus objetivos de vida, eu sou extremamente selvagem. Eu quero ganhar um Oscar de melhor atriz. Eu quero ganhar uma Palma de Ouro por melhor atriz. Eu quero roteirizar, produzir, protagonizar um filme com amigos. E eu quero que esse filme vá pra Cannes e ganhe. Eu quero que a gente aqui no Obra Aberta, a gente consiga fazer eventos presenciais gigantescos. Eu quero que a nossa comunidade fique cada vez maior, cada vez mais forte, que a gente cresça juntos. Eu quero dar vida a personagens completamente diferentes de mim. E eu quero crescer junto com elas. Eu quero aprender muito com elas. Eu quero escrever um livro. Eu quero conhecer o mundo. Quero morar num apartamento enorme, com um escritório, que também é uma biblioteca, cheio de livros e plantas, que tem um pé direito altíssimo e muita luz natural. Eu quero muitas coisas, mas eu não olho para essas coisas como metas. Eu olho para elas como um norte, como objetivos, como desejos. Isso eu nunca vou parar de achar que são importantes. Isso eu acho que a gente tem que ter com sangue nos olhos. E tem que sonhar com selvageria. Porque sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Mas, inclusive, um dos meus objetivos de vida é me divertir mais. É conseguir contemplar. Essa é, inclusive, uma das críticas que o Han faz no livro, que a gente perdeu a capacidade de contemplar. Então, quando eu penso na minha vida ideal, né, na Valentina que eu quero me tornar, eu quero que essa Valentina seja capaz de não fazer nada. Ai, será que um dia eu vou conseguir? Eu quero ser capaz de ficar, de me demorar em cima de algum assunto, de não ficar obcecada em otimizar o meu tempo, em aprender a saborear a vida. Uma coisa que quando a gente é criança é tão normal. Eu tenho um casal de amigos que acabou de ter filha, ela tem 7 meses, coisa mais linda do mundo. A gente se vê com muita frequência e tem sido muito bonito ver como ela tá experienciando o mundo pela primeira vez. Pra ela, a neve caindo, o barulho do carro passando, um cachorro latindo, tudo é muito novo. Ela tá conhecendo a vida e ela tá podendo saborear isso. E é isso que eu quero reaprender a fazer. Quero recuperar essa habilidade que é nossa, mas que essa sociedade do desempenho nos tirou, porque a gente tá focando só em produzir, performar e mostrar que a gente tá conseguindo. Eu faço muito isso. Às vezes eu tô correndo e eu falo assim, não, eu vou correr mais rápido porque daí meu pace vai diminuir. E aí quando eu postar, as pessoas vão ver que eu tô num pace mais rápido. Nossa, que patética, Valentina. Parabéns, nota 0. Eu não quero mais ser essa pessoa. Mas é um processo. Eu não tenho essa ilusão de que vai mudar. Mas uma forma que eu achei de ir em direção a esse caminho é pensar em metas não performáticas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que pra mim não vai ser tão importante em 2026 olhar pro resultado final. Olhar para um número, pensar em, eu quero ler 3 livros por mês. E pensar quais são os livros que eu quero ler esse mês. Tá, Valentina, como é que a gente faz uma lista de metas não performáticas? Você pode fazer uma lista de metas normais e tentar transformá-las em metas não performáticas. Ou se você acha que você já tá desprendida dessa questão da produtividade, da performance, você pode se perguntar quais são as coisas que eu quero sentir. Qual é a motivação por trás das coisas que eu quero? Por exemplo, eu sou atriz. Tem 2 anos que eu coloco como meta assistir 3 filmes por semana. Você acha que eu vou conseguir? É claro que não, porque eu tenho uma vida, porque eu trabalho, porque eu tenho que cuidar da casa. Não é sempre que eu consigo ver 3 filmes por semana. E aí o que acontece? Final de 2024, final de 2025, eu me sinto uma fracassada. Eu falo, nossa, que atriz péssima que eu sou. Eu não consigo me dedicar ao meu ofício na coisa mais simples que ele tem, que é assistir um filme. E aí eu me sinto péssima. E isso, inevitavelmente, afeta minha autoestima. Então eu não quero mais cair nessa armadilha. O que eu vou fazer? Eu vou me perguntar, por que eu quero assistir 3 filmes por semana? Vou responder aqui com vocês porque eu não pensei nisso ainda em voz alta. Eu quero ver 3 filmes por semana porque eu quero ter repertório enquanto atriz. Eu tô no momento em que eu tô querendo estudar mais sobre roteiro, e sobre fotografia e sobre direção. Então, eu quero olhar pra filmes também com esse viés a partir de agora. Eu quero ver 3 filmes por semana porque eu quero me preencher de referências boas. Então, eu quero ver uma atriz profundamente conectada com uma raiva, mas se segurando pra não explodir. Ou eu quero ver um ator
profundamente vulnerável, mas tentando esconder porque ele quer ser forte. E eu quero ver 3 filmes por semana porque eu quero aprender com a vida, porque eu quero aprender com outros atores, porque eu quero aprender a contar histórias. Beleza, a gente tem aqui 4 motivos do porquê eu quero ver 3 filmes por semana. E se em vez de pensar em quantidade, eu pensar em qualidade? Então, em vez de eu assistir 4 filmes por semana, eu pensar... Eu quero começar a ser mais cuidadosa com os filmes que eu assisto. Então, eu vou colocar na minha lista do que eu quero pra 2026, assistir mais filmes dirigidos por mulheres, pra eu ver como é que um olhar feminino faz diferença na hora de contar uma história. Eu tenho dificuldade de me conectar com raiva, então eu quero assistir filmes em que os personagens estão passando por uma situação de raiva muito profunda, pra eu tentar identificar qual foi a construção por trás daquele personagem e daquele momento. Ou será que é só através dos filmes que eu vou aprender a ter repertório? Acho que não, né? Eu acho que eu posso ler uns livros sobre cinema, eu acho que eu posso começar a sair mais na rua só observando as pessoas, porque não tem aula melhor pro ator do que a própria vida. Afinal, o nosso trabalho é representar a vida, quem sabe com até mais verdade do que a própria vida. Percebe como quando a gente tem uma meta mensurável, com um número que traz um peso, que traz uma forma mais palpável da gente medir se aquilo teve sucesso ou não, acaba sufocando um pouco? E mais importante ainda, nos afasta da verdadeira motivação do porquê que a gente quer aquilo? Sendo que se eu elaboro aquilo de outra forma internamente, aquilo não só passa a ser mais leve e prazeroso, como tá muito mais conectado com o que eu verdadeiramente quero. Porque eu vi 3 filmes nessa semana, check, check, check. Tá, mas o que você aprendeu com esse filme? Você parou pra refletir sobre esse filme? Você se demorou nesse filme? Você ficou prestando atenção onde que a câmera estava posicionada e onde que a luz estava posicionada e qual é o enquadramento no rosto do ator? Eu li 31 livros esse ano. Tá, e você absorveu alguma coisa desses livros? Você se permitiu se demorar nessas palavras e ver como que elas iam te afetar? Porque ler por ler, se você jogar no chat GPT e pedir pra ele te fazer um resumo do livro, ele vai te fazer. É isso que você quer? Eu vou abrir o meu coração aqui com vocês, tá? Um momento de intimidade. Aqui, ó, a gente tá criando um laço forte. Porque eu vou ler pra vocês alguma das minhas metas pra 2026, pra quem sabe, assim, inspirar vocês em pensarem em algo do tipo. Eu coloquei como meta pra 2026 estudar um pouco todo dia. Estudar o quê? Qualquer coisa. Por que eu coloquei essa meta? Porque com o Obra Aberta, como eu faço uma pesquisa muito extensa, no último episódio, então, vai lá ver a lista de bibliografia para vocês verem quantas referências eu trouxe. Fazer essa pesquisa para os episódios tem me feito perceber a falta que eu sentia de estudar. Eu sempre fui muito CDF, eu sempre gostei muito de aprender. Isso aumenta a minha autoestima de tal forma que vocês não estão entendendo. Não tem 10 horas de foto em estúdio, eu com uma equipe maravilhosa de maquiagem, caracterização, figurino, fotógrafo, que me façam sentir tão bem comigo mesma quanto eu tá estudando, quanto eu tá aprendendo, me desenvolvendo. Então é isso que eu quero. Eu quero estudar um pouco todo dia, e estudar pode ser jogar sudoku, que é uma coisa que eu tô ali fazendo que tá estimulando meu cérebro pro meu cérebro não virar um purê de batata. É porque a sensação que eu comecei a ter é que eu tava emburrecendo. Eu sinto que quando eu tava na escola eu sabia tanta coisa e eu quero voltar a ter essa sensação, sabe? Outra meta muito importante pra mim pra 2026. Eu quero ir em pelo menos um rolê insalubre. Um rolê que só a Valentina de 2018 iria. Um negócio assim com aquela bebida barata, aquele chão sujo, aquele funk que eu morro de saudade, nas alturas, e eu e minhas amigas assim louconas, se olhando e rindo e gargalhando e dançando, e aí a gente vê da 8 da manhã e a gente ainda tá na rua. Eu quero viver pelo menos um dia assim em 2026. Quero nem saber. Uma meta que eu coloquei aqui é conseguir fazer meu hobby sem precisar colocar na agenda que eu preciso fazer meu hobby. Eu comecei a pintar aquarela como hobby. Mas se eu não coloco na agenda que eu preciso descansar, eu não descanso. Ou seja, eu tô transformando meu hobby em uma tarefa. Então, uma meta que eu tenho pra 2026 é eu conseguir simplesmente falar, tá aí, quero fazer meu hobby. Uma coisa muito legal que eu quero começar a fazer. Eu quero começar a usar o Obsidian, não sei como é que se chama, que é um aplicativo que essa minha amiga me indicou. Eu ainda não baixei, então eu não sei ainda muito bem como é que funciona. Mas é um aplicativo onde você consegue organizar trechos que você tira de livros, de poesias, de artigos, não sei se dá de filme talvez também, pra você ter tudo num lugar só. Porque é uma coisa que eu sinto muita falta, assim. Eu gosto de ler um livro e ir sublinhando as partes que eu gosto. E eu sempre marco a página, desculpa pra quem é hater disso, eu sublinho e dobro a página. So sorry. Tanto que eu não sei se vocês perceberam, mas a identidade visual do Obra Aberta, ela tem essa dobrinha de página marcada.
Tem sempre um triângulozinho assim, que é como se você tivesse dobrado a página de um livro pra marcar que aquilo ali é especial. Gostaram? Mas eu sinto falta de ter um lugar onde eu consigo ter acesso a todos esses trechos. Até porque não é sempre que eu tô em casa com os meus livros e que eu posso falar, putz, onde que tá aquela passagem que eu tinha gostado? Então eu quero começar a usar esse aplicativo. Metas que eu acho muito importante de todo mundo ter. Tá com os exames de saúde em dia. Às vezes você tá aí falando que tem mal olhado em cima de você e você só tá com ferro baixo. Já parou pra pensar nisso? Todo ano eu vou entre 1 ou 2 vezes na ginecologista, faço meus exames, sei lá, de 4 em 4 meses, exame de sangue, porque eu sou vegana e eu gosto de sempre ter certeza de que tá tudo certinho. Então vou continuar com essa meta de estar com a minha saúde em dia, e eu acho que você deveria também. Nossa, uma meta que eu coloquei pra 2026 é aceitar fazer mal a alguma coisa. A aquarela era pra ser isso, sendo bem sincero com vocês. Era pra ser um hobby, que eu sou ruim. E aí o que eu fiz? Eu comprei um curso de aquarela. Porque eu queria aprender a pintar. Cara, que saco. Então, assim, eu quero achar alguma coisa que eu sou ruim e eu quero me permitir ser ruim naquilo. O terceiro episódio do podcast aqui, que é Cada Um Só Dá O Que Tem, que inclusive é o episódio que vocês mais gostaram, foi o episódio que eu mais tive dificuldade de lançar. Porque eu não achei que tava bom. E meu namorado falou, amor, por que você não grava de novo? Dá tempo. E eu falei, eu preciso lançar esse episódio, ele não estando do jeito que eu gosto. Porque eu preciso ser capaz de lançar as coisas pro mundo sem eu achar que elas são perfeitas. E tá vendo? Foi o episódio que vocês mais gostaram. Sabe uma meta que eu botei pra 2026, mas eu já comecei em 2025? Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sou muito controladora. Ainda mais pela minha profissão, ser uma profissão extremamente inconstante, que eu nunca sei quando eu vou estar contratada e quando eu não vou estar, eu sinto uma necessidade muito grande de ter alguma noção do que vai acontecer na minha vida. E por isso, eu sou muito fã do misticismo. Eu amo jogar tarô. Eu amo fazer revolução solar, entender astrologicamente como é que vai estar o meu ano. E pela primeira vez em 6 anos, eu não fiz a minha revolução solar. Agora no meu aniversário. Pra quem não conhece, Revolução Solar é uma leitura astrológica do céu a partir do seu aniversário. Então, por exemplo, agora dia 7/11/2025, que foi meu aniversário, até 7/11/2026. Pra te dar alguma luz, algum norte, como é que vão estar os astros, o que é mais propício pra você, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Tem 6 anos que eu faço isso e esse ano eu decidi que eu não ia fazer. Porque, inclusive, um dos maiores aprendizados que eu tive em 2025 foi: existe muita coisa linda que acontece quando a gente abre mão do controle. Assim como existe muita coisa ruim, mas se a gente confiar na gente, a gente vai achar um caminho. E eu decidi que eu quero estar aberta à imprevisibilidade. Eu quero receber as surpresas da vida com os braços abertos. E não pensando, putz, mas não era isso que eu tinha imaginado. Não era isso que eu tinha planejado. Não era isso que a minha astróloga falou. Então foi uma decisão difícil de ser tomada, mas eu decidi que eu ia entrar em 2026 sem saber o que os astros e as cartas de tarô tinham pra me dizer. Outra meta que eu coloquei pra 2026, que vai ser muito difícil, que é não transformar tudo da minha vida em criação. Eu sou meio obcecada em fazer de tudo que eu vivo. Isso tem que virar um texto, isso tem que virar uma cena, isso tem que virar um episódio de podcast agora, isso tem que virar um vídeo pro TikTok, isso não tem que nada. Eu quero ser capaz de pelo menos uma coisa que acontecer ano que vem, eu não transformar isso em um grande aprendizado, em alguma grande coisa que precisa ser compartilhada com o mundo. Não! Eu quero decidir conscientemente o que não vai virar narrativa. Me desejem boa sorte. Em 2026 eu quero explicar menos. Talvez isso entre um pouco no campo do que eu falei de metas extravagantes. Mas eu quero assim, não quero. Por quê? Porque eu não quero. Não gostei. Por quê? Porque eu não gostei. Nossa, eu amei esse filme. Aí a pessoa vira e fala, jura? Por quê? Eu achei ele tão ruim. Sei lá, porque eu amei. Eu não quero precisar me mostrar interessante, sabida, culta pra justificar os meus prazeres, os meus desprazeres. Eu quero simplesmente poder ter o prazer e não ter o prazer. Sem explicar. Outra meta muito difícil pra mim: deixar o sentido das coisas aparecer depois. Tem coisas que a gente só entende a posteriori. Tá, isso não é tão difícil. Eu venho aprendendo isso já tem 1 ano e meio. Que às vezes as coisas se dão na nossa vida e a gente não precisa tentar entender ali agora. E depois a gente sempre entende. E aí vamos deixar o tempo desse depois chegar. Outra meta que eu coloquei pra 2026 é ficar mais tempo nas coisas. Eu quero ficar mais tempo nas ideias, sem precisar expandi-las de primeira. Eu quero me permitir estar confusa. Me permitir olhar para o negócio e falar, eu ainda não entendi direito. E eu não vou ficar com pressa para entender, eu vou me demorar aqui. Deixa eu ver como é que isso vai se desenrolar.
Isso conversa 100% com a ideia central de fazer metas não performáticas, que é, de certa forma, existir sem precisar transformar tudo em capital, em produção, em conteúdo, criar alguma coisa e não mostrar pra ninguém, estudar sem nenhum objetivo claro, específico, correr sem usar um relógio. A maior revolução que eu quero fazer na minha vida em 2026 é poder desobedecer a chefe que existe dentro de mim. Conseguindo achar esse equilíbrio entre a importância de eu agir pra ir atrás dos meus sonhos, de eu colocar garra, energia e força de conquistar o que eu sei que eu mereço. Mas por eu saber da minha essência, da minha natureza, eu quero poder ser um pouco rebelde no meio do caminho. Eu quero fazer as coisas simplesmente porque elas me dão prazer e poder me demorar nelas. Porque liberdade pra mim no ano que vem vai ser parar de me administrar o tempo inteiro. Eu ainda não terminei a minha lista de metas não performáticas, então eu vou adorar saber quais são as suas, quem sabe a gente se inspira. Nessa onda de honrar o ano que passou, eu vou lançar um vídeo, eu acho que vai ao ar amanhã, mas eu não tenho certeza. Fica ligado no meu Instagram, Valentina Bulc, B-U-L-C, porque eu vou postar um vídeo com um áudio que um amigo meu DJ que fez, que tá muito legal. Vai ter um template no próprio CapCut, então você só vai precisar colocar em cima os vídeos que você selecionar de 2025, que ele vai fazer um vídeo muito legal, muito lindo, porque é essencial a gente honrar o ano que passou pra começar um ano novo. E não tem nada mais gostoso do que lembrar tudo que a gente viveu. Se você fizer esse vídeo, me marca e marca o Obra Aberta. Depois que o vídeo estiver lançado, eu vou botar aqui nos comentários pra vocês poderem achar mais fácil também. Ah, e antes de terminar também, a minha psicanalista escutou o 4º episódio, que é o meu preferido. E nesse episódio eu relato uma conversa que a gente teve em análise e eu fiz alguma piadinha do tipo, gata, você não é tão especial assim. E aí foi muito bonitinho, porque daí eu cheguei na minha análise na semana seguinte, aí ela falou, que história é essa que você não é especial? Que eu não falei que você é especial. Claro que você é especial. Aí eu fiquei toda boba, né? E toda envergonhada. Porque não estava nos meus planos da minha psicanalista ver o meu podcast. Se você estiver vendo agora, eu não quero falar o nome dela, gente. Eu sou possessiva e ciumenta. Então eu não quero falar o nome dela. Ai, que patética, Valentina. Mas um beijo pra minha psicanalista, que eu amo. Pra quem ainda não sabe, o Obra Aberta é uma comunidade que se manifesta em formato de podcast e de newsletter. Então a gente tem uma newsletter que sai toda semana, quarta-feira também no Substack. Eu vou deixar o link aqui no descritivo do episódio pra vocês poderem me seguir e receber os e-mails toda quarta-feira. E existe um e-mail onde você pode me mandar algum caso seu, abrir o seu coração, fazer algum desabafo. E quem sabe a gente não transforma esse seu caso sempre de forma anônima numa obra aberta aqui pra gente compartilhar e questionar e falar todo mundo junto. O e-mail é obraaberta@outlook.com, mas eu vou deixar aqui embaixo também. Um beijo e até semana que vem.